Bem-vindos ao novo Câmara Árabe TV, um programa que contribui para o fortalecimento das relações entre o Brasil e os países árabes, trazendo informações valiosas em edições quinzenais. A Câmara de Comércio Árabe Brasileira convocou uma coletiva de imprensa para fazer um balanço das relações entre o Brasil e os países árabes durante o ano de 2010. O presidente Salim Taufik Chahin e o vice-presidente de marketing Rubens Hanum falaram ainda das tendências para 2011. Nós estamos tendo uma entrevista com a imprensa brasileira para falarmos um pouquinho sobre os números alcançados nas relações comerciais entre o Brasil e o mundo árabe. E nós temos muito boas notícias. Nosso incremento na área de exportação foi da ordem de 33% a 34% e o incremento na área de importações foi da ordem de 31% a 32%. Foi um incremento balanceado tanto no setor de exportações quanto no setor de importações, o que é sempre muito bom que não haja saldos elevados. Nós também temos a ressaltar que estamos praticamente voltando ao mesmo nível pré-crise de 2008, quando as transações comerciais entre as duas áreas atingiram 20,5 bilhões de dólares. Também é importante ressaltar que nós tivemos um ótimo saldo na balança comercial em favor do Brasil. O saldo foi da ordem mais ou menos de 5 e poucos bilhões de dólares. Nós tivemos exportações da ordem de 12,6 bilhões de dólares e importações perto de 7 bilhões de dólares. Então foi um ano bastante interessante e nós ficamos felizes porque nós achamos que o trabalho desempenhado pela Câmara Árabe para a obtenção desses resultados foi extremamente importante. Temos o reconhecimento do nosso governo e de alguns governos árabes a respeito do esforço que nós temos feito para que essas relações sejam cada vez melhores, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Chega a São Paulo a exposição Islã, Arte e Civilização, com mais de 300 peças criadas a partir do século VIII. Entre os países participantes estão Síria, Líbano e países da África. A mostra está aberta ao público até o dia 27 de março. A exposição Islã, Arte e Civilização é a maior exposição de arte islâmica já realizada na América Latina. O objetivo dessa exposição é justamente contrapor os estereótipos que marcam as representações acerca do Islã e da sua sociedade. Essa exposição ela é resultado, então, de uma pesquisa e de uma negociação realizada pela Biblioteca Centro de Pesquisa América do Sul Países Árabes, a Bibliaspa, em parceria com o CCBB, para trazer ao Brasil pela primeira vez obras de extrema importância sobre a sociedade islâmica. Ela faz parte de uma iniciativa maior que engloba a publicação de livros, programas de língua e cultura árabe, realização de cursos diversos, palestras, seminários. O foco dessa exposição é no cotidiano das sociedades islâmicas. Então a intenção foi mostrar como essa sociedade vive o seu dia a dia, a importância da escrita para essa sociedade, a importância da sociabilidade, da hospitalidade, da fraternidade, como ela se agrega à sua prática religiosa também, à sua prática dos estudos. Então nós visitamos diversos países para fazer a seleção das obras e as obras vêm sobretudo da Síria, do Líbano, da Mauritânia, do Marrocos, da Líbia e Brasil. É importante dizer que há obras produzidas por muçulmanos no Brasil, sobretudo no século XIX. O ano de 2010 foi muito promissor para o comércio entre o Brasil e os países árabes. Enquanto outros países do mundo se recuperavam da crise mundial em 2010, as exportações brasileiras para os países árabes ultrapassaram 12 bilhões de dólares. Para falar mais sobre este tema, estamos aqui com Venâncio Goulart, executivo de negócios internacionais da Câmara Árabe. Venâncio, quais os produtos brasileiros que alavancaram este recorde nas exportações para os países árabes? Olá, Lucila. Bom, na pauta dos principais produtos exportados para os países árabes em 2010, os açúcares estão na liderança,
respondendo por 3,86 bilhões de dólares, um crescimento de 50% em relação ao ano anterior. Em seguida estão as carnes, com 3,23 bilhões de dólares, representando um aumento de 19%, e os minérios, com 2,20 bilhões de dólares, representando um crescimento de 137% em relação a 2009. Os principais destinos para as exportações brasileiras em 2010 foram Arábia Saudita, Egito e Emirados Árabes. Fazendo o caminho inverso agora, Venâncio, como foram as importações brasileiras provenientes dos países árabes? Bem, as importações brasileiras tiveram um crescimento de 33% sobre 2009, fechando 2010 com um total de 6,96 bilhões de dólares. Os países do Golfo Arábico totalizaram 2,75 bilhões de dólares, um aumento de 59% em relação ao ano anterior. Os países do norte da África ficaram com 3,42 bilhões de dólares, apresentando um crescimento de 24%. E os países do Levante totalizaram 789,29 milhões de dólares, um crescimento de 7% em relação a 2009. Os principais produtos importados dos países árabes em 2010 foram combustíveis minerais, seguidos de adubos e fertilizantes. Venâncio, a gente sabe que existe um esforço por parte da Câmara Árabe para diversificar a pauta comercial em 2011. Quais são as oportunidades apontadas até o momento? O Brasil tem espaço para se tornar um importante fornecedor para os países árabes no ramo de moda, com roupas, calçados, cosméticos e joias. O setor de maquinário também é promissor. Existem ainda oportunidades para cereais, como milho e soja, para o leite em pó, além de diversos alimentos industrializados. Segmentos como esses, em que os produtos possuem alto valor agregado, estão entre os mais requisitados pelos árabes e são potenciais para a diversificação da pauta de produtos brasileiros exportados aos países árabes. Muito obrigada, Venâncio. Obrigado. O vice-presidente de marketing da Câmara Árabe, Rubens Hanum, vai falar sobre as novidades para 2011, começando com o programa Câmara Árabe TV. Não é, Rubens? Bem-vinda, Lucila. E a primeira novidade é essa, você como a nova apresentadora do Câmara Árabe TV. E é verdade, temos várias novidades, não só na comunicação, não só na TV, como na própria atuação da Câmara Árabe. Então, vamos começar pela TV. Estamos reformulando o próprio cenário que está aqui, estamos reformulando a comunicação visual da TV, porque ela está fazendo um ano, e é um ano de grande sucesso. Nós tivemos muito acesso na página dentro do site e muito acesso de uma forma muito interessante, porque muito acesso brasileiro e muito acesso fora do Brasil, em países árabes e também não árabes, o que para nós é uma grande conquista, né? E aí o Câmara Árabe TV vai continuar fazendo matérias muito interessantes a respeito de cultura, turismo, principalmente analisando a economia árabe brasileira, falando das relações comerciais entre esses dois mundos que cada vez estão mais próximos e cada vez mais interessantes, mais produtivos na relação. Então o Câmara Árabe TV está aí nesse crescimento e para ele continuar esse crescimento nós precisamos estar sempre alterando e tal. E essa é uma das principais alterações e principais novidades desse ano. Rubens, sabemos que a Câmara Árabe está sempre preocupada em integrar seus veículos de comunicação. Você pode nos falar um pouco mais sobre isso? Claro. Então, nós temos, só relembrando, nós temos, além da TV, nós temos a revista Câmara Árabe, nós temos o site, nós temos a AMBA, Agência de Notícias Brasil Árabe, e temos as redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube, etc. Então, uma grande preocupação desse ano, um grande projeto desse ano é integrar todas essas mídias, né? Todos esses elementos de comunicação. Então, vamos começar. O site, nós estamos reformulando ele todo e nós devemos, ainda nesse mês de fevereiro, soltar um novo site continuando em português e inglês, e agora em árabe, tá? Que isso vai abrir um canal muito forte junto aos países árabes, que já acessam inglês,
mas a gente sabe que a hora que a gente tem em árabe, isso tende a crescer mais. E será um site mais amigável, com informações mais dinâmicas, de uma forma mais gostosa de mexer, mais fácil das pessoas acharem as coisas. Então o site vai por aí. A revista é uma revista que mantém a receita de sucesso dela, porque é uma revista que se reformulou todo o ano passado, tá? E foi um ganho violento, e a gente vê isso nas solicitações de receber a revista, nas solicitações de publicar anúncios na revista, que era uma prática que a Câmara não tinha, tá? E lembrando que é uma revista em português e árabe, e que fala muito também dos negócios com os árabes, mas de uma forma mais profunda, então analisa o setor de uma forma muito mais profunda, por exemplo. Então, vamos falar de construção, e aí analisa todo o setor da construção e a relação desse setor entre brasileiros e árabes. Tem matérias muito interessantes de relacionamento mais social, mais pessoal, que também é muito interessante. Então, a revista também, estamos por aí seguindo esse caminho. A AMBA também será toda reformulada, ela já vem de uma reformulação onde hoje a gente tem notícias praticamente 24 horas, notícias online praticamente, tá? Então ela está muito ágil, porque os negócios com os países árabes estão cada vez mais ágeis e mais rápidos, então a AMBA também precisa disso, que a AMBA então é um veículo de fonte para a mídia, que fala especificamente dos negócios entre brasileiros e árabes, mas que também fala de cultura, também fala um pouco de esporte, também fala de turismo. Então, sempre e aí a integração de todos, porque sempre a nossa linha dorsal é o comércio entre Brasil e países árabes, mas aí nós temos o que participa desse comércio, o que promove esse comércio: o turismo, a cultura, o esporte, então, sabe, as relações pessoais, então tudo isso entra nos nossos veículos. E claro que, além disso, as mídias sociais, que hoje não poderiam deixar de ter, que aí estamos ali, como eu já falei, no Facebook, no Twitter, no YouTube e tal, e uma grande novidade que também integra, porque nós tivemos um grande sucesso comercial com a revista, tá? Tanto que a revista teve que crescer em número de páginas, porque os leitores estavam gostando muito dela e os anunciantes estavam gostando, porque começou a dar muito resultado. E essa oportunidade de falar com esse nosso público, nós estamos estendendo a todos os veículos. Então nós passamos a ter espaços comerciais na TV, na revista Continua, que foi a primeira, e aí que nós estudamos como é que era, no site passa a ter, e na AMBA passa a ter. Então é possível você ter um programa de mídia integrado, onde você vai complementando as várias mídias. Rubens, o que mais a Câmara Árabe traz de novidades para 2011? Uma novidade bem interessante em termos de estrutura, porque nós, a partir de 2009, nós fizemos uma grande pesquisa, que foi um grande diagnóstico, com vários públicos, né? Com o nosso público clientes, indústria, serviços e tal, com o nosso público de governamental, governo brasileiro, governos árabes, embaixadores, com a imprensa, com despachantes, enfim, fizemos com líderes de opinião, fizemos uma grande pesquisa para entender um pouco o que se esperava de uma Câmara e o que a Câmara Árabe especialmente estava fazendo, onde é que ela estava falhando, enfim, fizemos um diagnóstico, o que nós estávamos acertando, o que nós estávamos errando, o que nós podíamos melhorar e tal, aperfeiçoar, e a partir daí passamos o ano todo de 2010 montando um planejamento estratégico e fazendo uma grande reflexão entre toda a estrutura da Câmara. Estrutura operacional, estrutura diretiva, uma grande reflexão para chegar num planejamento estratégico. Chegamos num planejamento estratégico que agora nós estamos em vias de torná-lo operacional, né? Então a Câmara vai ter muito mais foco nas áreas específicas, e quando eu digo áreas específicas, eu estou falando de dois canais. Um canal que é de mercado, tá? Mercado árabe, então nós vamos ter áreas específicas que vão cuidar, vai ter área que vai cuidar só do Golfo, então vai estudar os países do Golfo, vai entender os países do Golfo, vai ter relação com os países do Golfo, vai ter, né? Assim como também os países do Levante e os países da África do Norte. Então, são especialistas nessas áreas que vão estar muito mais integradas e vão poder servir
muito mais àqueles países e ao Brasil naqueles países. E nós vamos ter, também em paralelo com isso, especialistas em setores específicos. Então, por exemplo, nós vamos ter especialistas em alimentos, que vão estudar todo o mercado brasileiro de alimentos, quais são as oportunidades de exportação, o que os árabes estão precisando lá, onde é que a gente pode estar em construção a mesma coisa, em moda, enfim. E aí nós vamos ter essa inter-relação. Então, alimentos vê a possibilidade, o pessoal que trabalha com os países do Norte da África vê que no Norte da África está precisando de determinadas coisas e vai procurar com os setores, com o setor alimentício para saber. Então aí nós estamos falando a linguagem dos setores brasileiros com a linguagem dos países árabes e tornando isso muito mais profundo, muito mais especializado e muito mais ágil para ter essa relação e muito mais, eu diria assim, muito mais pessoal, porque é sabe, você não está mais tendo generalistas, você passa a ter especialistas nas áreas geográficas, com a sua cultura, com os seus problemas, com as suas vantagens e nos setores, também com os seus potenciais, com as suas especificidades. Tá certo. Muito obrigada, Rubens. Eu que agradeço. Bem-vinda mais uma vez. O Câmara Árabe TV fica por aqui. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.